Olá, meus queridos irmãos, em Apocalipse 22, 21, o último versículo da Bíblia, está escrito: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amados, hoje, dia 21 de setembro, desejo compartilhar a palavra do Senhor, conforme está escrito no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo de número 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amados, Daniel, Ananias, Misael e Azarias haviam sido levados para a Babilônia, dentre os muitos que foram levados para o cativeiro. Esses jovens, eles eram da linha dos nobres de Israel, e o rei mandou que separasse dentre os cativos aqueles de linhagem nobre, para que durante 3 anos fossem preparados adequadamente para então depois servir ao rei. E a Bíblia diz que de fato isso aconteceu. Tanto Daniel quanto Ananias, Misael e Azarias serviram ao rei em posição de destaque. Mas quando foram separados, diz a Bíblia, que o rei deu ordem para que o chefe dos eunucos oferecesse àqueles jovens a comida determinada pelo próprio rei. Eles deveriam se alimentar da comida do rei, da bebida oferecida pelo rei. Mas diz a Bíblia que Daniel, cônscio do seu compromisso com Deus, da sua responsabilidade espiritual, a sua conduta perante o Deus Todo-Poderoso o levou a pedir ao chefe dos eunucos que ele tivesse um tratamento diferenciado. É interessante que ele era escravo, ele não tinha direito algum, mas o pedido dele foi aceito pela graça de Deus. E a Bíblia diz que durante 10 dias, de fato, eles passaram por um teste, porque eles pediram que, ao invés de comer das finas iguarias do rei e beber do vinho do rei, eles fossem alimentados com legumes e água. E ao final dos 10 dias, a aparência deles era muito melhor. Queridos, deixando de lado essa questão da aparência, voltemos-nos para o compromisso espiritual dele. Pediu para não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem do vinho oferecido pelo rei. Significa, queridos irmãos, que aquelas comidas eram oferecidas a ídolos, eram preparadas de forma diferente daquilo que ele vivia na sua terra natal. Aquela comida não era compatível com a sua fé, porque isso está escrito na Bíblia. Portanto, queridos, uma consciência plena de responsabilidade diante de Deus e assumindo o risco até mesmo de ser morto por infringir a determinação real. Mas Deus estava com Daniel, Deus estava com os outros 3 jovens, e Deus os abençoou e eles prosperaram. Isso nos leva a compreender que vale a pena ser fiel ao Senhor em todo tempo. O Senhor honra aqueles que são fiéis. O Senhor honra aqueles que andam em submissão ao Senhor, cumprem a sua vontade. Não importava Daniel estando em terra estranha, no meio de um povo pagão, ainda assim ele conservou a sua fé. A sua identidade espiritual não foi
manchada. Pelo contrário, ele autenticou, pela graça de Deus na sua vida, a sua firmeza espiritual. Por isso, tornou-se vencedor. Por isso, prosperou no reino da Babilônia. A Bíblia diz que esses jovens prosperaram no reino da Babilônia. Amados, isso nos leva a entender que quando nós obedecemos a Deus, andamos nos caminhos do Senhor, mesmo enfrentando adversidades, ainda assim o Senhor nos faz prosperar. Que Deus nos abençoe. Oremos. Ó Deus, obrigado pelo exemplo registrado na tua palavra, de Daniel, de Ananias, de Misael e de Azarias. Obrigado, ó Deus, porque podemos ver no exemplo deles também um exemplo a ser seguido, de firmeza, fé, convicção plena no Senhor. Ajuda-nos a viver dessa forma, em nome de Jesus. Amém.